Vamos fazer mais uma leitura no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6 em diante, o qual Deus nos fala sobre o sofrimento do povo. E Deus abandona, Deus despreza, por falta de conhecimento do povo, por falta do povo obedecer e caminhar nos caminhos do Senhor. E ele fala aqui, ó: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, por falta de conhecimento, o povo foi destruído e o povo está sendo destruído. E ele fala assim: eu também os rejeito como meus, sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Gente, presta atenção às coisas de Deus. Não brinca com as coisas de Deus. Não brinca com a nossa salvação, a minha salvação, a sua salvação, com a salvação do povo que estão perecendo, que estão sofrendo, né? Eu vejo aí igrejas, as igrejas se prostrando diante de um político, né? As igrejas tratando um homem que nunca foi crente, nunca teve nada de Deus, um homem que não tem amor no coração, como se fosse santo. Hoje o pastor não tem mais valor como um pastor, porque hoje quem dirige a frente da igreja é o presidente Bolsonaro. É um homem que não tem amor no coração, um homem que não prega o amor, um homem que não vive o amor, um homem que não vive nada, não tem nada de Deus. Por isso Jesus disse, de acordo com os frutos, reconhecereis a árvore. Qual o fruto que o Bolsonaro tem? Qual o fruto que o presidente tem? Quantas pessoas estão sofrendo, estão na miséria? Quantas pessoas estão aí perdendo tudo que tem? Muitos jogados nas ruas, nas calçadas. Pessoas que já não sabem mais o que fazer, que estão desesperados. Pessoas que perderam famílias que estão sendo destruídas, casamento que está sendo destruído por causa da miséria. Porque não é fácil. Só quem já viveu isso sabe o que é isso. E só quem está vivendo sabe o que é isso. Por isso Deus, Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Deus não quer que nós venhamos sofrer. E Deus não tem prazer quando vê religiosos, pessoas religiosas, que se diz pastores, líderes de igreja, ganhador de alma, idolatrar o homem. Em vez de buscar de Deus o que Deus quer, eles buscam o próprio desejo, se vende por dinheiro. Por que estão apoiando, né, o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro está enchendo as igrejas grandes de dinheiro. As pequenas não, porque as pequenas não tem eleitor que nem ele quer, mas as grandes, né? Essa semana mesmo eu vi o vídeo aqui do bispo da Igreja Universal, o líder, né? Que é o que está na frente hoje, abaixo de Macedo, é ele, falando, fazendo a pregação lá de Barrabás e colocando como se fosse o Lula, o Barrabás. O enganador. Quem é o enganador? Quem é que está levando o povo à miséria? Quem é que está levando o povo ao sofrimento? Quem é que está lá na presidência agora e levando o povo à miséria? É o presidente Bolsonaro. Mas eles estão colocando o Bolsonaro na frente. Por quê? Por causa de dinheiro. São pessoas que se vendem por causa de dinheiro. São pastores que se dão a vida por causa de dinheiro e não por almas. E Deus os rejeita. E Deus não se agrada. Porque Deus não quer ver ninguém passando fome, passando necessidade. Deus não quer ver ninguém na miséria. Igrejas aí que estão idolatrando o Bolsonaro como se fosse Deus. Esqueceram de Jesus. Ninguém mais prega o poder de Deus, o poder de Jesus. Ninguém prega mais o amor, prega o ódio. Dentro das igrejas,
uns discutindo com os outros por causa de Bolsonaro. Dentro das igrejas, uns prejudicando o outro por causa de presidente, por causa de política. Já não tem mais amor dentro da igreja. O amor de Deus já não reina mais na igreja. O amor de Deus já não está mais na igreja, não está mais no meio dos pastores, dos líderes. Por quê? Eles se venderam, se corromperam, e estão se corrompendo por dinheiro, e está levando o povo ao engano, enganando o povo. Porque, se você quer saber, se o presidente Bolsonaro ganhar, vai ser mais 4 anos de sofrimento, 4 anos de miséria, vai ser 4 anos de morte. Vai ser pessoas que vão morrer dentro da sua própria casa, porque a miséria vai entrar. E quando a miséria entra numa casa, destrói a família, destrói casamento, destrói vidas. E a miséria vai entrar, porque tudo que o Bolsonaro está dando, ele vai tomar tudo de quem recebeu e de quem não recebeu. Então preste atenção às coisas de Deus, preste atenção à palavra da verdade. Quando você se afasta de Deus, quando o pregador ensina e leva as pessoas ao sofrimento, aos caminhos errados da perdição, vão perecer. O povo e eles também. Porque Deus não se agrada desse tipo de coisa. Deus não quer ser trocado por nada desse mundo. E ele está sendo trocado por política, por dinheiro, por interesses pessoais de igreja, e levando o povo ao engano e ao sofrimento e à miséria. Você vê que desde quando o Bolsonaro entrou na política, entrou como presidente, Deus não tem se agradado, porque ele entrou através de um monte de mentira, de um monte de falsidade, de um monte de roubalheira que tiveram, de um monte de engano, para que ele entrasse. E ele entrou. E depois que ele entrou a miséria, entrou a Covid-19, entrou a doença, entrou a morte. Muita gente morreram, perderam a vida. O amor deixou de prevalecer. É propagado e pregado o ódio até dentro das denominações, dentro das igrejas. E as pessoas não estão enxergando o que está acontecendo. Presta atenção à palavra de Deus. Ele fala assim, ó: meu povo foi destruído por falta de conhecimento, uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento. Eu também os rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus. Eu também ignorarei seus filhos. Oséias capítulo 4, versículo 6. É isso que Deus vai fazer. Você vê que além das doenças que tiveram, né, já estamos aí chegando para, acho que é 7 meses, ou é 8 meses já, sem chuva geral aí, né? Então, sem chuva para molhar a terra. E você acha que isso aí já não é castigo de Deus? Você acha que isso aí já não é Deus, né, castigando? Agora você imagine se o presidente Bolsonaro ganhar aí mais 4 anos de miséria, mais 4 anos de castigo, porque Deus vai castigar, porque estão se vendendo, né? Estão se dando a adorar o homem e se afastar de Deus, levando ao povo ao sofrimento, levando o povo a se distanciar cada dia mais da presença de Deus, do nosso Pai, do nosso Criador. E ele fala aqui, ó, neste versículo de Oséias, a falta de conhecimento está ligada ao desprezo do povo de Israel, às coisas de Deus. O povo deixou de buscar a Deus e introduziu
práticas de idolatria e a deuses pagãos. Então eles têm idolatrado o Bolsonaro como se o Bolsonaro fosse santo, só porque fala o nome de Deus. Até o Satanás fala o nome de Deus, gente. Isso aí na macumba lá para o diabo te enganar, para você dar dinheiro, até o diabo vai te enganar lá. Até Satanás vai te enganar lá na macumba, vai falar o nome de Deus bonitinho, vai falar que Deus vai te curar, para que você acredite nele. Então o enganador ele vem, e nós estamos chegando à época do engano mesmo, do enganador agir. E nós se afastar de Deus se nós não vigiar, se nós não estiver atento à palavra, atento ao conhecimento das coisas de Deus, das coisas santas, sagradas e celestiais. E ele fala aqui, ó, como indica a passagem de Oséias 4, este não era um problema só do povo. O próprio rei rejeitou ao Senhor. E até os sacerdotes que deviam guiar a nação ao conhecimento de Deus se corromperam. Amém? Então as igrejas se corromperam, os pastores estão tudo aí corrompidos, todos se corromperam e estão levando o povo ao sofrimento e ao abismo. E se o povo não olhar para o que está escrito, não olhar para a palavra de Deus e ficar olhando os líderes religiosos, porque se venderam, o povo é que vai sofrer. Porque eles estão lá de boa, né? Porque enquanto eles estiverem vivos, eles estão lá na boa. Eles só vão pagar na hora que eles morrerem. Na hora que eles morrerem, eles vão pagar, né? Porque Deus vai cobrar. E ele fala aqui no versículo, ele fala aqui adiante. A falta de conhecimento era consequência da rejeição do povo aos caminhos do Senhor. Naquela época, Deus estava acessível através dos seus líderes e sacerdotes, mas até eles se afastaram de Deus. Amém? Então é isso que está acontecendo, é isso que o povo está fazendo, os sacerdotes, os líderes religiosos estão fazendo, é se afastando da presença de Deus e levando o povo a se afastar. Então aquele temor que os líderes religiosos tinham, não tem mais. Aquela obediência que o pastor tinha à palavra já não tem mais. Porque agora eles não olham mais para a grandeza de Deus, não olham mais para as almas que estão perecendo, não olham para as ovelhas, olha agora para o dinheiro que vem. Então preste atenção às coisas de Deus, não seja enganado, você também não. E ele fala assim, a falta de entendimento nos leva à ignorância. O endurecimento do nosso coração, quando rejeitamos o conhecimento de Deus, nos traz ainda mais sofrimento. Hoje, quando a gente vai falar de Deus, falar do amor, falar de quem trabalhou, de quem fez alguma coisa, as pessoas se revoltam. Se você for falar que contra Bolsonaro na igreja, todo mundo se revolta contra você. É perigoso até querer te matar dentro da igreja. Amém? Tem pessoas que estão ameaçando dentro da igreja, que é crente, está ameaçando pessoas de dentro da igreja, irmãos da igreja, por causa da idolatria, porque o diabo está entrando através dessa idolatria e eles estão endurecendo o coração e ficando rebeldes, ignorantes e perversos. Eles podem até matar a pessoa. E ele fala aqui, assim como profetizado em Oséias 4:6, quanto mais nos afastamos de Deus, mais estamos sujeitos à destruição. Amém? Então presta atenção às coisas de Deus, presta atenção o que Deus fala, a palavra de Deus, não se esqueça das palavras de Deus. E ele fala que eles estão obscurecidos no entendimento
e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão devido ao endurecimento do seu coração. Efésios capítulo 4, versículo 18. Então presta atenção à palavra de Deus, porque às vezes, como o seu líder está afastando de Deus, você também está. Porque você está dando ouvido ao seu líder. Então presta atenção às coisas de Deus, não deixa o diabo te enganar, não. Coloca Deus em primeiro lugar. O único presidente que fez alguma coisa no Brasil, de quando eu conheço por gente, foi o presidente Lula. Aquele que olhou para o povo. É um que todos chamam de ladrão endemoniado, mas é um que tem amor no coração. Então, se depender da salvação, se a salvação é por amor, é o único que pode entrar no reino do céu. Amém, gente? Então presta atenção, se não tem amor no nosso coração, não temos Deus, porque Deus é amor. Se nós pregamos o ódio, não temos nada de Deus, vivemos fazendo a obra para Satanás e não para Deus. Aí ele fala aqui, uma das consequências da falta de conhecimento é o engano. Então são pessoas que estão sendo enganadas. Às vezes você está sendo enganada por falsas doutrinas. Você está sendo enganado porque o teu pastor está te enganando, porque ele está de olho no dinheiro lá, e não na sua alma, não na sua salvação. E ele fala assim, isso também pode ser observado no Novo Testamento, em Mateus capítulo 22, quando os fariseus e saduceus discutiam com Jesus a respeito das Escrituras. Então, quando você fala de Deus, hoje, eles levam a própria palavra de Deus à distorção, a distorcer. Usa a palavra de Deus para enganar. Usa a palavra de Deus para pregar mentira, gente. Vigia, presta atenção à palavra de Deus, o que é de Deus, o que não é de Deus. E aí Jesus fala assim, Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, 29. Então são pessoas que não estão mais vivendo a verdade, vivendo a palavra de Deus, mas vivendo apenas o engano e o ódio. E ele fala mais aqui, os questionamentos dos religiosos eram reflexo do engano, pois não reconheciam a Cristo e nem a sua palavra. A dureza dos seus corações os impediam de reconhecer Jesus como o Filho de Deus. Então, hoje, quando você conversa com a pessoa, ela tem ódio. O coração dela é tão duro, você vai falar o que é certo, ela distorce, ela arruma uma desculpa. Ela vai lá na palavra de Deus, procurar uma palavra lá, para arrumar uma desculpa, para que você aceite o engano, a mentira que ela está aceitando. Então vigia, porque o tempo de Jesus está próximo. Amém, gente? E não seja mais um enganado, não. Presta atenção à palavra de Deus. Se você não lê, ouve a palavra. Se você não tem dado ouvido, ouça. Dê ouvido ao que é de Deus, o que não é, para você não perder a sua salvação. E ele fala assim, conhecendo a Deus, busca a Deus, nos permite conhecê-lo. Deus permite nos conhecê-lo um pouco mais. Ele já se revelou na sua palavra. Cabe a nós, como verdadeiros adoradores, buscá-lo em espírito e em verdade. Amém, gente? Quando nós se dedica a buscar entendimento, conhecimento em Deus, Deus vai se revelar a nós e vai nos dar conhecimento. Amém, gente? Não sejam enganados, não fiquem ouvindo o que os outros falam. Presta atenção à verdade, à palavra de Deus. E ele fala aqui no João capítulo, isso é em João capítulo 4, versículo 23. Deus é a fonte de toda a sabedoria.
peça-lhe e será concedido. Amém, gente? Então, se você pede a Deus, Deus vai te conceder a sabedoria, o entendimento. Não seja enganado, não. Porque tem pessoas que não estão nem aí para você. Se ele quer ganhar dinheiro, ele te vende, te troca por dinheiro. Presta atenção, os líderes religiosos de igrejas, aí que estão se vendendo, levando o povo ao fracasso, ao abismo. E ele fala assim, ele fala mais aqui, se algum de vocês, tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Está escrito em Tiago, capítulo 1, versículo 5, e ele fala assim, conhecer a Deus é crescer no amor de Cristo. Está vendo, gente? Para nós conhecer a Deus, nós precisamos crescer no amor de Cristo. O ódio, meu filho, não tem nada com Cristo. Ódio não tem nada, matar não tem nada com Deus. Não tem nada com Jesus, aquele que fala de matar, que fala de destruir, fala de morte, fala que não tem mais jeito. Não, não tem nada de Jesus Cristo. Vou repetir aqui só para você entender melhor, que eu acho que você não entendeu. Conhecer a Deus é crescer no amor de Cristo. Quanto mais o conhecemos, mais o amamos, pois passamos a entender o que ele já fez por nós. O amor em nós é sinal de que estamos no caminho do Senhor. Amém, gente? O amor por nós. Agora, se tem ódio no seu coração, você está andando no caminho do Senhor? Não está. Você está se enganando. E você que está indo buscando esses profetas, os pregadores, os seus pastores, os seus líderes, que estão pregando ódio no coração, você está seguindo no caminho errado. Amém? E ele fala assim, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós. E confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanecer no amor, permanece em Deus, e Deus nele. João 1 João, capítulo 4, versículo 16. Amém? Então presta atenção à palavra de Deus. Ele fala assim, conheça verdadeiramente a Deus e busque-o através da Bíblia Sagrada. Busque a verdade e a verdade te libertará. Amém, gente? Então busca a verdade, busca a palavra, o conhecimento das coisas de Deus, das coisas santas, sagradas e celestiais. Não seja mais um enganado. Não seja mais um sofredor. Não seja mais um aí que vai pregar mentira ou engano. Preste atenção às coisas de Deus. Gente, nunca teve no Brasil um presidente para fazer o que o presidente Lula fez. O presidente Lula tirou fome de muita gente. Muita gente hoje tem alguma coisa por causa dele. Agradeça primeiramente a Deus, né? Não esquecendo de agradecer a Deus, primeiramente a Deus. Amém, gente? Então presta atenção às coisas de Deus, às coisas santas, sagradas e celestiais. Quando o presidente Lula ganhou, né, em 96, um saco de cimento custava aqui em Belo Horizonte, né? Belo Horizonte custava R$26. Quando o Lula entrou na presidência, ele levou um saco de cimento a R$8. Um prédio de 4 andares aqui em Belo Horizonte, na região da Pampulha, se construía com um pedreiro e 2 ajudantes. Presta atenção. Um prédio de 4 andares em Belo Horizonte, na região da Pampulha, era construído com um pedreiro e 2 ajudantes. E às vezes a construtora não conseguia terminar o prédio. Ficava sem terminar, ficava lá o esqueleto. Você levava 2, 3 anos, 4 anos e às vezes não conseguia terminar. Pessoas andavam a pé, pedreiros a pé, procurando serviço de bicicleta. Vinha para a região da Pampulha, de Ribeirão das Neves, de Contagem, de Betim, de Venda Nova, a pé
procurando serviço porque não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta para andar montado. Amém, gente? Então presta atenção a essas coisas. Presta atenção a essas coisas. Eu não estou aqui mentindo para você. E porque não arrumava serviço? A pessoa tinha um serviço, um emprego, ela ficava adulando o patrão por um prato de comida. Porque se ela ficasse desempregada, ela não sabia quando era que ela ia arrumar um outro emprego. Então presta atenção no que eu estou te dizendo. Então olha aquilo que Deus te mostra. Presta atenção às coisas de Deus, às coisas santas, sagradas e celestial. Presta atenção a quem você vai votar. Não vai se enganar por causa do seu pastor, por causa de sua religião, por causa do seu pregador. Presta atenção quem foi que fez alguma coisa no Brasil. Porque nunca teve um presidente no Brasil que investiu tanto no Brasil, fez o Brasil crescer. Por que está todo mundo doido querendo ser presidente? Por causa disso. Porque o Brasil avançou na época do Lula, ele investiu muito no produtor rural, ele investiu na construção civil, ele investiu em todas as áreas. Ele investiu nas creches, não existia creche para ficar lá ao meio, não existia, não tinha nada disso. Então ele ajudou em todas as áreas a vida de todas as pessoas. Não tinha internet, não se podia ter internet, botava um crédito no celular, que ligava para uma pessoa que não sabia que operadora que era, o crédito comia tudo, acabava tudo, você não conseguia nem falar o que você queria falar. Então presta atenção, tá bom? Então presta atenção à política que você vai votar. Eu não gosto de política, eu tenho pavor de política, mas eu estou falando isso aqui só para te ajudar, para que você não seja enganado. Porque tá cheio de enganador, todo mundo te enganando, teu pastor está te enganando, os teus líderes religiosos estão te enganando, a mídia aí está te enganando, tem tanta mentira aí te enganando. Você vê que a mentira é tanto que Bolsonaro fez decreto para ele não ser investigado, nem os filhos dele serem investigados. Então se ele não tivesse rabo preso, para que ele ia fazer decreto? Para quê que ele ia fazer decreto? Então presta atenção no que você vai fazer. No dia da eleição, não se esqueça, vote de forma correta, vote naqueles que fazem alguma coisa pelo Brasil, porque da minha idade que eu tenho, eu nunca vi ninguém fazer nada. O único que fez alguma coisa foi o presidente Lula e ficou como mentiroso, como ladrão, mas ele foi, para mim, ele é um herói. Para mim, ele é uma pessoa que mudou a vida de muita gente, deu muita casa na região da pobreza, né, do sertão, que ninguém tinha condições de ter sua casa, e ele fez casa, deu casa para todo mundo. Então presta atenção às coisas de Deus, não deixa se enganar não, que Deus te ilumina, Deus te protege, te guarda, que Deus te defenda. Confie em Deus, presta atenção às coisas de Deus, presta atenção, não é o agora, é o amanhã, né? E presta atenção o agora para ser o espelho, para que você não se torne o espelho de amanhã. Então olhe o espelho que você está vendo agora, de miséria, para que amanhã você não venha a ser o miserável de amanhã. Para que amanhã você não seja aquele que está lá jogado na rua de amanhã. Então, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, que Deus te proteja, te guarda, te ilumina e te defenda. Então não se esqueça, para presidente é 13 mesmo, e Deus vai te honrar em nome de Jesus. E você vai ajudar muitas famílias a se levantar, sair das ruas e ter o seu próprio emprego, ter seu próprio negócio e crescer e prosperar. Porque Deus é contigo e Deus vai fazer o impossível acontecer em nome do Senhor Jesus. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine na vida de todos vocês. Eu sou o pastor José Miranda e eu estou aqui para te ajudar em nome de Jesus.